Boa tarde, pessoal. Espero que estejam me ouvindo bem. Então, nós vamos hoje para a nossa quarta live falando sobre negociação. A chave de hoje é escuta e transmissão da mensagem. O que a gente tem a esse respeito? Primeiro ponto é que a habilidade da escuta é talvez uma das habilidades mais importantes do negociador. Por quê? É através da escuta que ele vai construir o seu argumento. Nós falamos bastante na primeira live da preparação da negociação. A preparação é, sem dúvida, uma das fases mais importantes, se não a mais importante, mas ela é seguida de uma fase que é denominada a troca de informações. Qual é o objetivo dessa fase de troca de informações? É você absorver as informações da sua contraparte que você não conseguiu na preparação, seja porque, obviamente, muita coisa a sua contraparte não divulgou, você não tinha como saber, e ela vai falar isso, afinal de contas, todo mundo guarda seus trunfos, né? Então, conforme a sua contraparte, ela coloque as informações, você vai absorvendo isso e vai construir o seu argumento em função do que você receber. Mas pensa só, se você não escutar bem, você vai ficar sem a informação, ou vai ficar com ela truncada e o seu argumento vai ser falho, porque ele pode ser derrubado, por exemplo, por alguma coisa que você não escutou direito. Sua contraparte falou, você não teve boa escuta, construiu um argumento em cima de uma informação incompleta e você facilmente pode ser derrubado aí na discussão. Então, é muito importante você ter uma boa escuta, ok? Para essa fase de troca de informação. A fase de troca de informação é a fase que a gente chama a fase dos porquês. Você vai perguntar o máximo possível. Então, a hora que sua contraparte coloca alguma coisa assim, bom, eu acredito que o mercado, no momento, é um mercado super demandado. Por que você acredita nisso? Obriga sempre ele a te dar mais informação, porque aí você vai trabalhar com essa informação. Seja para buscar nessa informação uma forma de construir um bom argumento, seja para construir a sua defesa. Porque se você recebe uma informação, depois você vai pesquisar, vai verificar e chega à conclusão que essa informação procede e ela é contra você, então você tem que estar preparado para neutralizar essa informação. Ou então mudar o rumo da sua negociação. Eventualmente pode ser que seja uma informação que contra isso aqui eu não tenho defesa. Ok, então como é que fica a negociação se nisso aqui eu não posso me defender? Então você tem que estar preparado para isso também. O que você não pode é gaguejar na mesa. Então você precisa escutar muito, perguntar muito. Uma tática boa é a mesma que eu acredito que eu já tenha mencionado, quando você desconfia que uma pergunta pode ser uma armadilha, você responde com outra pergunta. Obriga a sua contraparte a evoluir no assunto, ao invés de tentar te prender nessa armadilha. Pode ser uma boa tática para troca de informações também. Responda a pergunta com outra pergunta para obrigar a sua contraparte a te dar mais informação. E escute com atenção essa informação. A pessoa que fala demais, é muito prolixo, ela tende a perder a confiança, né? Ela não inspira confiança, não inspira segurança. A pessoa inspira segurança quando ela fala cirurgicamente, pontos bastante precisos, olhando no olho. Então é importante escutar, ok? Agora, como que você pode mostrar para sua contraparte que você está escutando? Porque aí entra um outro ponto.
se a sua contraparte está falando, quer dizer, você está conseguindo levar ela a falar, mas ela percebe que você não está escutando, não está tendo atenção ao que ela fala, ela para de falar. Ou então ela não te dá informação valiosa. Então é interessante você dar pistas que você está atento, você está interessado no que ela está falando. Isso leva as pessoas a falar mais. E com isso você pega mais informação. Tem dois truquezinhos bastante clássicos, né? Nessa visando, né? Melhor dizendo, você mostrar o seu interesse. O primeiro deles é você repetir o final do raciocínio da sua contraparte. Então vamos lá, ele está falando, não, porque o meu produto tem uma qualidade melhor, porque eu uso um insumo superior e por essa razão a durabilidade é maior. Aí, e o que você acha disso? Você não acha que isso tem algum valor? Aí quando você for levar a sua fala, você fala assim, não, perfeitamente, o fato de usar um insumo melhor pode sim gerar algum valor no produto, mas a gente tem que ver o conjunto, eu queria entender o todo. Obviamente você não vai concordar simplesmente com um valor maior, né? Porque é exatamente isso que ele quer. Mas você também não pode falar que um produto de melhor qualidade não vale mais. Então você construa bem a sua frase e repete. Fala, se o fato de você usar um insumo melhor, quer dizer, ele vai perceber que você está prestando atenção naquilo que vem sendo falado. Então esse é um truque. O outro é você repetir tudo que foi falado com as suas palavras e perguntar a ele se o entendimento está correto. Tá? Isso é um ponto bastante importante. Uma informação interessante, estatística, que 7% só do que a gente fala é percebido pela sua contraparte. Outros 30% a 40% são linguagem corporal. Você vê aí, depois a gente pode até discorrer aí em outro momento sobre isso, é um ponto muito importante da negociação também, que é a linguagem corporal. Então, o que acontece? A sua linguagem corporal pode ser responsável de 30% a 40% do entendimento da sua contraparte. 7% só é efetivamente a sua fala. E o restante são fatos e dados. Quer dizer, ele vai prestar atenção em informações que ele também tenha, fatos que ele tenha, ele vai sempre tentar trazer à memória. Isso gera, aí vamos dizer, metade do entendimento. De 30% a 40% é a sua linguagem corporal, que tem que estar em consonância com o que você fala, porque senão a linguagem corporal pode prevalecer sobre o que você fala. Então isso é um ponto importante. E claro, a questão do saber ouvir também está muito atrelado à educação. Quer dizer, se você toda hora corta a sua contraparte, não deixa ela completar um raciocínio, duas coisas estão acontecendo. Primeiro, você não está recebendo a informação que você poderia estar recebendo enquanto ela fala. E segundo, você está sendo mal educado, literalmente, né? Porque você está cortando a fala de outra pessoa, especialmente uma pessoa que você quer gerar uma boa relação, uma boa vontade. Então realmente não é interessante atuar dessa forma. É claro que se você tiver usando um personagem negocial, como a gente já comentou em outra live, por exemplo, o agressivo eventualmente ele pode até cortar a fala justamente para aplicar um pouco da agressividade, etc. Mas tem que tomar muito cuidado como e quando você faz isso. Fazer isso de forma sistemática não gera uma situação muito boa. Então, vamos agora falar um pouquinho como é que é tratada essa questão da atenção em outras culturas. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque eu passei aqui para vocês a importância
do outro lado está ciente, acreditando que você está prestando atenção no que está falando, porque senão ele para de falar, etc. Só que aqui existem nuances. Na hora que você vai para a negociação nível global, existem algumas culturas onde você pode ter a impressão que não estão prestando atenção, só que isso é a forma deles conduzirem. Eu vou citar aqui a maior diferença, que é Extremo Ocidente e Extremo Oriente. Né? Então aqui nós somos uma cultura clássica, ocidental, temos uma questão bastante complicada com o silêncio. Se vocês lembram também de outro personagem negocial que eu mencionei em uma live anterior, um dos personagens é o lacônico, quer dizer, ele não fala nada, ele fala o mínimo possível, responde monossilabicamente. O que acontece com esse personagem? Se você, como eu mencionei, se você começar a falar ou até fizer concessões nesses períodos de silêncio para tentar quebrar o silêncio, porque a nossa cultura tem esse problema com o silêncio, a gente não consegue ficar quieto muito tempo olhando um para a cara do outro, alguém tem que falar. Então, se a gente faz isso, a gente acaba entregando coisas que não precisa entregar cedo demais na negociação. E da mesma forma, você pode ter a sensação, se a outra parte, por exemplo, se você estiver negociando com um oriental, eles não têm nenhum problema com o silêncio, eles convivem muito bem com isso, e eles não têm essa questão de, será que ele está prestando atenção no que eu estou falando? Porque a cultura oriental, ela tem a questão do respeito incutido na cultura. Então, é menos, vamos dizer assim, menos provável que um dos lados da negociação entenda que o outro está sendo desrespeitoso, não está nem aí para o que ele está falando. Então, o padrão é que não, está me respeitando, está ouvindo o que eu estou falando, então você não tem que ficar toda hora mostrando, usando essas técnicas, repetindo o que ele está falando, para ele ver que você está prestando atenção. Então, é comum nesse caso que os orientais simplesmente fiquem em silêncio, escutem em silêncio, sem necessariamente repetir. Quando eles querem colocar alguma posição, aí sim ele pode até repetir alguma palavra que você falou, alguma coisa, mas via de regra eles ficam em silêncio, ouvindo o que você está falando, sem repetir nada. E um ponto curioso, que já aconteceu comigo, então eu estou dando um exemplo muito real para vocês, do negociador do outro lado estar de olhos fechados. Então, você está falando, explicando, aí como bom ocidental começa a bater aquela agonia. Falou, pô, será que ele está dormindo na minha cara? Eu estou aqui, estou falando, será que ele está dormindo? Óbvio que eu pensando isso, não falando, né? Aí, em determinado momento, eu falei, não, eu preciso testar. Fiz uma pergunta. A pergunta foi respondida com riqueza de detalhes, com base em tudo que eu tinha falado antes. Ou seja, o fechar de olho é simplesmente uma forma de você cancelar um dos sentidos para aumentar a atenção do ouvido. Isso é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia. Vocês já devem ter reparado que uma pessoa cega, ela normalmente tem uma audição mais apurada, um tato muito mais apurado, afinal ela lê com a ponta dos dedos, ela sente pela sola do sapato, o relevo da calçada, esse tipo de coisa. Então, claro que é diferente da pessoa que fecha os olhos, não é uma cegueira permanente, mas ao despreocupar o cérebro dela do processamento da imagem, ela aumenta um pouco a capacidade do cérebro de processar o som. Então, o fechar de olho pode aumentar a sua capacidade de audição. Então, eu aprendi isso negociando com orientais. Inicialmente, eu achei que pudesse ser até uma falta de respeito. Percebi que é uma excelente técnica. E eles não estão dormindo, eles estão prestando muita atenção, muito mais talvez do que tivesse de olho aberto. Então isso é uma curiosidade aí sobre a gente
sobre negociações com outras culturas. Então agora vamos falar um pouquinho sobre passar a sua mensagem. Aqui basicamente o que a gente vai falar são técnicas de argumentação, né? A sua mensagem pode ser passada de N formas diferentes. É quase infinita o número de maneiras que você pode passar uma mesma mensagem. E aí eu estou falando de linguagem verbal, linguagem não verbal, uma série de coisas. E na linguagem verbal você tem várias maneiras de passar. Então, vamos passar algumas técnicas que você pode usar na argumentação para melhorar a sua chance de ser bem entendido e de, obviamente, se aproximar do seu objetivo negocial. Primeiro ponto, capitalizar o que for bom. Algumas coisas podem até parecer óbvias, mas se você for perceber, não é dessa forma que a gente fala no dia a dia. O que é capitalizar o que for bom? Vamos supor que você teve uma reunião de negociação, certos pontos foram pedidos de parte a parte, você pediu algumas concessões, sua contraparte pediu algumas concessões, vocês dizem que tem que discutir, etc. O dia a dia de uma negociação, né? São colocadas demandas e aí se marca uma outra reunião. Nesse meio tempo, cada negociador retorna com a sua equipe, vai discutir as demandas, posso ceder aqui, não posso ceder aqui, qual vai ser a estratégia para conduzir isso aqui, vamos formar um pacote com o que ele pediu, mais o que eu quero, enfim, definir a estratégia para seguir. Quando você volta para uma próxima reunião e você tem que dar uma notícia, vamos supor que em determinado ponto você vai ceder, você vai fazer o que ele pediu, quer dizer, aí não vou entrar no mérito do motivo, você quer uma boa vontade, depois você vai pedir uma coisa mais difícil, seja o motivo que for, ou se é parte do pacote, você vai ceder. Você pode ceder de duas formas, vamos dar um exemplo aqui, olha, não, nesse ponto aqui não se preocupe, isso aqui não tem problema nenhum, posso fazer para você. Isso é uma forma de dizer. A outra forma de dizer olha, isso aqui é uma questão bastante complicada, porque mexe com alguns indicadores da empresa, então é um pouco mais difícil. Mas, em consideração a você, eu fui buscar alguns canais, eu consegui fazer esse ajuste que você me pediu, mas eu te peço realmente que você perceba que isso aqui tem algumas restrições para mim. Agora, o que você imagina que vai ser a percepção do outro lado? Depois, na hora que você precisar de alguma coisa, qual vai ser aquele que vai te gerar mais resultado? Você falar que você conseguiu sem problema, ou se aquilo gerou um trabalho, gerou restrição, mas você se esforçou e conseguiu para ele. Então, é intuitivo, né? Então você tem que passar a sensação que aquelas coisas nas quais você pode ceder são difíceis de conseguir, né? É claro que você tem que tomar cuidado para não ir para o ridículo, porque você também não pode chegar e falar que, não, trocar a vírgula de lugar é muito complicado. Você tem que ter esse bom senso, mas tendo isso, você tem que valorizar aquilo que você pode ceder. E da mesma forma, aquilo que você não vai ceder, você busca minimizar. Quer dizer, o oposto. O que vai acontecer aí? Se, ao invés de falar, olha, eu sei que isso é muito importante para você, mas infelizmente isso eu não posso fazer. A outra forma, olha, lógico, depois que você deu uma boa notícia, você vem e fala, olha, nesse ponto aqui, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade para aprovar isso dentro da empresa, então eu vou ter que pedir a sua compreensão. Quer dizer, você enfeita a sua frase para dar a negativa. Não fala, não, isso aqui não aumenta. Eu sei que isso é importante, mas eu não vou fazer. Quer dizer, aí você falou, olha, aquilo que você mais quer é justamente o que eu não vou te dar.
Então isso vai gerar uma má vontade e aí pode te travar depois no restante da discussão. O terceiro ponto, que é o que eu já, de certa forma, já dei um spoiler, sempre começa com a parte positiva. Se você tem 3, 4 notícias para dar, o que você faz? Dá a notícia boa primeiro, porque você vai evitar que ele entre na defensiva. Sempre que você dá uma notícia ruim primeiro, a tendência é botar o famoso pé de trás. Ih, o cara não está aceitando as coisas que eu estou pedindo. Aí ele começa a se armar para também não aceitar. Então, vai com a notícia boa primeiro. Fala, olha, você me pediu os pontos A e B. Aqui, olha, no ponto A eu realmente eu tive que correr atrás, tá? Porque isso aqui tem uma certa restrição para mim, mas eu consegui aprovar aí a muito custo. Eu conversei com a nossa diretoria, eu consegui aprovar. O ponto B, e eu vou ter que pedir a sua compreensão, porque aqui realmente a restrição foi maior e nem a diretoria conseguiu aprovar isso. Então, você vê que você primeiro deu uma boa notícia, capitalizando devidamente, e depois que você vai para a parte que você sabe que ele não vai gostar, para evitar essa questão. Um outro ponto, quando você dá a negativa, evita palavras negativas fortes. O próprio não, jamais, nunca. Essas palavras negativas muito fortes tendem também a deixar a sua contraparte na defensiva. E aí, como vocês devem ter percebido, a técnica de argumentação normalmente pede que você enfeite a frase para tirar o impacto negativo ou aumentar o impacto positivo na visão, obviamente, da sua contraparte. E para isso, o que é importante? Você precisa ter um vocabulário rico. Tá? Isso não é uma coisa só de negociação. Isso é uma questão de oratória. Então, repara que todo mundo que tem uma boa oratória tem um vocabulário rico. Tem a capacidade de falar a mesma coisa de formas diferentes. Então, você tem que conseguir mudar, porque às vezes na negociação você vai falar a mesma coisa de 3 maneiras diferentes, para frisar seu ponto. Então, essa é uma das razões. A outra é que você tem que ser capaz de tirar as negativas fortes. Então, você tem que saber construir frases de várias formas diferentes. Então, é bastante importante você enriquecer seu vocabulário. Uma forma curiosa de enriquecer o vocabulário é usar o dicionário como um livro de estudo. De vez em quando você pega o dicionário, abre o dicionário, dá uma olhada, folheia ele, procura algumas palavras que você não sabe e aprende o que elas querem dizer. Depois começa a entender como é que você constrói frases com elas. Faz um pouquinho disso, 5 minutos por dia. Né? Se você acha que seu vocabulário está deficiente, busca isso. E, obviamente, leia muito. Né? A leitura é a melhor forma de enriquecer vocabulário. Mas você pode usar esse artifício também, essa brincadeira do dicionário, para trabalhar palavras novas. Né? Ou então você pode bater papo com um advogado, que normalmente eles têm um excelente vocabulário. Bom, um outro ponto que costuma levar a sua contraparte a uma boa vontade na hora de conversar, de aceitar os pontos, é o senso de parceria. O que é o senso de parceria? É você dar para a sua contraparte a sensação de que ela... A sensação não é melhor, dá a certeza mesmo. Porque, no fundo, é isso que a gente quer. Você, como a gente falou algumas lives atrás, o bom negócio, a boa negociação, não é aquela onde você ganha tudo. É aquela onde houve um equilíbrio, as duas partes saem satisfeitas, é o famoso ganha-ganha, e aquela contraparte vai querer negociar com você de novo. Porque o que a gente quer construir são negócios perenes, parcerias de longo prazo. As empresas querem se juntar para ganhar dinheiro juntas por muito tempo.
Então, qual é o objetivo? Você quer que a outra empresa tenha certeza que você está buscando uma parceria com ela, não está simplesmente querendo tirar tudo dela. Então, na hora que você coloca as coisas de uma maneira em que ela perceba que você é parceiro, não, vamos junto lá, vamos conseguir isso, isso e isso. Não, tem um ponto, por exemplo, vamos tentar dar um exemplo mais prático. Vamos supor que algum ponto da negociação de vocês dependa de governo. Né? Vocês estão fazendo uma negociação, existe algum ponto que vai ser necessário, caso vocês fechem, depois de discutir com o governo. Então, durante a negociação, fala, não, vamos aqui, porque eu acho que dessa forma vai ficar uma coisa mais interessante, aí nós vamos juntos lá resolver isso aqui com o governo, quer dizer, mostra para ele que ele está inserido no contexto, que aquilo é uma parceria e que vocês vão fazer as coisas juntos, e que a tua intenção é que aquilo dure por muito tempo. A sensação de parceria mostra que você está disposto a trabalhar equilibrado, a dividir os ganhos. Né? Então, isso dá uma segurança na negociação. Uma outra questão importante é você dar importância para a sua contraparte. No sentido do famoso me ajuda a te ajudar. Não no sentido ruim, né? Porque eu sei que isso pode ter aí uma conotação não muito boa. Mas, num bom sentido, você vai trabalhar de forma a mostrar para a sua contraparte que é importante o posicionamento dela para que você consiga também o que ela está pedindo. Olha, isso aqui vai ser difícil eu conseguir sozinho, mas se você me ajudar, se nós pudermos fazer uma composição aqui, eu acho que nós dois juntos conseguimos. Então, sempre trabalhar, esse próprio exemplo que eu dei sobre uma parceria com relação a uma questão que vai ser discutida com o governo, isso também serve para isso. Mostra a importância dele. Olha, talvez se eu for lá discutir isso com o governo, não seja tão bom, mas se você for comigo, certamente a gente vai ganhar força. Então, põe no pedestal, né? Eleva. Isso tem duas funções. A geração de confiança é a principal, a mais importante, mas aí entra um outro detalhe. Se você perceber que a sua contraparte tem uma característica de ego muito inflado, isso passa a ser essencial para que você consiga melhorar, chegar mais perto do seu objetivo da negociação. Então, é fundamental. Principal é confiança. Agora, se a contraparte tem essa questão de ego, use isso. Tá? Use isso. A questão de continuidade. O que é a continuidade na negociação? A gente tem a tendência, isso é do ser humano, então é uma coisa que você pode explorar. A gente tem a tendência, a famosa zona de conforto, né, a continuar fazendo o que está funcionando. Então, vamos supor que você está discutindo com uma empresa, ela tem um capital, ela quer investir, você tem um negócio a ofertar para ela, que está na linha do negócio dela, quer dizer, um negócio que ela já tem algum conhecimento, já tem algum know-how, e ela tem a opção, a famosa BATNA dela, vocês lembram que a gente comentou o que é a BATNA, né? É aquela alternativa caso o negócio não seja fechado. Então, você sabe que a BATNA da sua contraparte talvez seja investir num outro negócio que não é muito na área dela, seria uma diversificação de negócio. Como toda diversificação de negócio, vai ter uma curva de aprendizado, ela vai ter que adquirir know-how, é um risco maior de entrada. Então tem N fatores aí que, óbvio que a diversificação também tem as suas vantagens, né? Mas naquele momento negocial, no momento da discussão, a questão
da continuidade é mais forte do que essa questão da diversificação de portfólio. Isso aí talvez ele veja depois, sentado com o time, falou, não, peraí, talvez não seja tanta vantagem. Então também esteja preparado que ele pode voltar com isso depois. Mas nesse exemplo, na hora que você vai argumentar, o que você pode colocar é como, olha, eu entendo que você tem aí algumas alternativas, mas veja bem, você não concorda comigo que o menor risco no momento para você aplicar esse dinheiro é você seguir no negócio que você já conhece? A tua curva de aprendizado vai ser menor, logo a tendência é que o teu retorno venha mais rápido, porque você não vai gastar tempo ainda aprendendo o negócio. Então, o payback do negócio reduz. Se o payback reduz, o risco cai. Então, a argumentação nessa linha, tipo, nós vamos na linha de continuidade. Um negócio que já está dando certo, a gente está aumentando. Então, isso tende a ter uma receptividade melhor. E aqui, eu vou contar uma historinha de um vídeo que talvez vocês já tenham visto na internet. Para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Eu quero mostrar para vocês que é aquilo que eu falei no início. A mesma mensagem sempre pode ser passada de várias maneiras. Então, é importante estudar, pensar sempre se você está passando da melhor forma. É claro que você pode não estar passando da melhor forma, porque muita coisa vai acontecer ali na mesa de negociação, e você tem que pensar rápido, você tem que fazer isso. Então, seria perfeito se você, durante toda uma reunião de negociação, sempre fizesse tudo da melhor forma. E a gente sabe que perfeição é um conceito utópico para o ser humano, né? Perfeito, só ele. Mas, enfim, você tem que buscar fazer o melhor possível. E ter na sua mente, de forma automatizada, a busca da melhor maneira de dizer as coisas. E você vai estar sempre se aproximando do melhor. Às vezes você não chega lá, de repente alguma vez você faz sim o melhor, às vezes assim não seja tão bom, mas você sempre tem que buscar isso. Então a historinha é a seguinte. Você imagina um cego que está sentado ali na rua e está pedindo esmola. Mas ele tem ali um chapeuzinho dele no chão, né? Tá sentado num colchãozinho, encostado na parede, óculos escuros, com a bengalinha dele de cego ali do lado, para as pessoas perceberem, e tem ali uma plaquinha do lado do chapéu, dizendo assim, sou cego, por favor, me ajude. E aí, tudo bem, as pessoas passam, cai uma moedinha ou outra, e o cego vai vivendo assim. Aí um dia passa uma moça, olha aquilo, e ao invés de jogar uma moedinha, ela pega a plaquinha dele, vira do outro lado, que não tem nada escrito, pega uma caneta, escreve alguma coisa e recoloca a plaquinha. Aí, como naquilo que ela para muito tempo ali, o cego vai e toca o sapato dela, né? A forma do cego tentar identificar quem é, né? Percebe as formas, né? Percebe quem é a moça e ela vai embora. Depois que ela vai embora, a quantidade de moeda, dinheiro, que começa a cair no chapéu do cego é muito maior. Então, aí passam pessoas, e aí ele pelo som, lembra que eu falei que o cego tem uma sensibilidade extraordinária para o som, ele percebe passos semelhantes àqueles daquela mulher que mexeu alguma coisa na plaquinha dele. Ela para de novo na frente dele, ele percebe que é ela e pergunta para ela, o que você fez com a minha placa? Aí ela fala, eu não fiz nada, eu escrevi a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Aí você pega a placa, tá escrito lá, hoje é um lindo dia de primavera, mas eu não posso ver. Quer dizer, de certa forma, ela escreveu o que lá? Eu sou cego. Era o que estava na outra placa. Só que ela
trabalhou com o emocional das pessoas. Ela trouxe o emocional, fez com que as pessoas se emocionassem com aquilo e aumentou a contribuição. Quer dizer, ela escreveu a mesma mensagem, de uma outra forma. E o cego começou a ganhar muito mais dinheiro. Então pensem nisso. Você sempre pode passar a mensagem de uma maneira melhor. Sempre tem várias maneiras de passar a mensagem. Busque entender se você está explorando isso, se você está usando a melhor maneira. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, agradeço muito a presença de vocês. Então, hoje nós falamos sobre a capacidade de escuta, que é uma capacidade fundamental para você, principalmente na fase de troca de informações da negociação, aquela fase que precede a discussão de propostas, para você obter o máximo de informação possível para formular uma argumentação eficiente, como você pode mostrar para sua contraparte que você está pensando e está ouvindo com atenção o que ela está falando, e a curiosidade é que em algumas culturas a gente deve esperar que não exista uma resposta vocal para o prestar atenção. E na sequência nós falamos de algumas técnicas de argumentação que te ajudam aí a transmitir a sua mensagem e a importância de transmitir a mensagem da melhor forma. Semana que vem, ou melhor, semana que vem não, hoje é terça-feira, então na quinta-feira, às 18 horas, a gente vai fazer a nossa próxima live, e aí eu sugiro a vocês que estejam presentes, porque vai ser, depois da preparação, o tema mais importante da negociação, a discussão de conceitos. Conceitos devem ser discutidos antes de valores, eles ancoram toda a negociação. Então, um conceito muito importante. E, de novo, para quem não pôde assistir, ou não pôde assistir tudo, nós vamos colocar aí a live no YouTube, aqui nos rios do Instagram. Eu agradeço muito vocês e até quinta-feira, 18 horas. Obrigado.